Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Preparados aí para mais uma aula, para uma videoaula da nossa disciplina, do nosso tema de liderança. O tema está aí, nossa temática é liderança e estoicismo. O que é que esses malucos do estoicismo têm a nos dizer sobre o tema da liderança? Esse é o problema, essa é a pergunta e vamos ao que interessa, beleza? Então, só para recapitular aquilo que a gente já viu aqui nos nossos encontros e aulas anteriores, nós já analisamos, isso faz parte de um programa de liderança que eu criei ao longo das minhas pesquisas, da minha formação como professor e nessa linha da liderança. Já fizemos investigações e questionamentos em relação à liderança e ao autoconhecimento, e a pergunta norteadora desses nossos encontros foi exatamente a pergunta: quem sou eu, quem somos nós, e como é que esse autoconhecimento nos ajuda a pensar um modelo de liderança para além dessa tradição, para além desses moldes prontos e acabados que nós encontramos nos manuais. Então nós fizemos isso, depois passamos no segundo passo da nossa discussão em relação à liderança e o relacionamento interpessoal, e a pergunta norteadora naquele momento era exatamente esse: o que eu devo fazer em relação ao outro e aos outros que estou convivendo, seja na posição de líder ou na posição de liderado, como é que eu devo agir em relação a isso? E algumas reflexões foram feitas no campo da ética e de como que essa ética nos ajuda nessa arte de bem conviver com o outro. Vimos também, além disso, as questões voltadas para uma relação com o meio, de uma liderança em relação com o meio no qual nós estamos inseridos. E meio ambiente, pensamos em questões de sustentabilidade, de voltar essa sustentabilidade não apenas para o meio ambiente, mas para uma questão econômica, financeira e, sobretudo, chamando a atenção não só para uma ética ambiental, mas também, vocês devem se lembrar disso nos encontros anteriores, de uma perspectiva de uma inteligência ecológica. E a pergunta que norteou nossa discussão foi essa: o que devo fazer em relação ao meio? E agora entramos no momento mais, digamos, sofisticado, depois de dados os passos necessários nessa caminhada, nesse programa de liderança. Nossa preocupação agora é exatamente em pensar a liderança dentro de uma concepção transcendental, cósmica, né? Dentro de uma perspectiva um pouco mais ampla. E aí por isso a temática pode ser entendida como a noção de um propósito, mas ao mesmo tempo de uma perspectiva de uma liderança, de tentar entender qual é o seu lugar nesse cosmos, nesse todo ordenado. E aí a pergunta que nós vamos nos fazer ao longo desses encontros é exatamente essa: afinal de contas, o que eu devo fazer na posição de líder em relação a esse outro com letra maiúscula, que pode ser entendido na tradição ocidental e oriental como um Deus, como cosmos, como natureza, como um todo. Enfim, é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Preparados? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Então, bora que estamos no início desse nosso caminho, nessa última etapa que nós vamos percorrer aqui. E por isso que, para chamar aí um referencial teórico de peso na tradição do pensamento filosófico, eu chamei aí os estoicos. E o surgimento do estoicismo, né, eles surgem, essa escola estoica surge dentro de um contexto muito específico. Qual é o contexto, professor? O contexto do chamado helenismo. Professor, o que é esse helenismo? Ora, helenismo é nada mais nada menos que a expansão da cultura grega pelo Império Macedônio e ao mesmo tempo pelas conquistas do famoso Alexandre o Grande, junto de seu cavalo bucéfalo, que vai conquistar todo mundo e transformar o mundo numa monarquia universal sob a tutela, sob o poder, sob a bandeira do Alexandre e dos macedônios. Essas conquistas alexandrinas vão provocar uma mudança radical num contexto de Grécia Antiga. Estamos falando em século III, né, passagem do século III, século II antes de Cristo, e essas mudanças vão abalar as estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais, e por que não espirituais, desse povo grego, não só do povo grego, mas de todo mundo conhecido na época, né? E vai levar a cultura do povo grego para todo mundo conhecido na época. E o ideal que nós vimos em alguns outros momentos aqui, desse ideal da polis, de que o homem é um animal político, como por exemplo queria o Aristóteles, e de que o homem só é possível ser feliz na polis, no coletivo, no grupo, esse ideal da polis vai ser completamente, se não completamente, mas em grande parte destruído por conta dessas transformações sociais que a Grécia e o mundo vai passar nessa passagem do helenismo.
e o homem, portanto, citadino, o homem da cidade, o homem que vive no meio social, nas zonas urbanas, que então defende esse ideal da polis, vai ser substituído pela ideia de um indivíduo agora. E há um egoísmo aqui, há uma preocupação individual com o próprio umbigo desses indivíduos, mas em função, grande parte, por conta desse ideal cosmopolita, que vai ser inaugurado e ao mesmo tempo levado a cabo pelas conquistas e pelo ideal do Alexandre, né? Que agora então nós não somos mais animais sociais focados na polis, mas agora somos animais do mundo, somos cidadãos do mundo, mas ao mesmo tempo há uma preocupação não em fazer com que esse mundo participe como era nas polis, e essa ideia de uma cidadania ativa, mas agora de uma preocupação individual de cada um cuidar da sua própria felicidade. Felicidade não depende mais, ou não deve depender mais da cidade, da polis, mas sim do indivíduo. E aqui também nós temos aí uma mudança drástica naquilo que é a contraposição entre grego e bárbaro. Vejam, os gregos eram aqueles que falavam o dialeto grego, né, a língua grega, os dialetos gregos, e todos aqueles que não se identificavam, não falavam essa língua e não estavam penetrados nessa cultura, eram vistos como bárbaros, como aqueles que não têm a cidadania, são excluídos, portanto não fazem parte. Então essa dicotomia entre grego e bárbaro vai abrir espaço para uma nova ideia de homem. Porque agora, com as conquistas de Alexandre, ao invés de se distinguir, porque nós somos gregos, somos macedônios, somos de uma civilização, e vocês, os povos conquistados, serão considerados como bárbaros, como não participantes dessa polis, dessa vida social. Então essa distinção cai por terra, e justamente graças a essa noção levada a cabo por Alexandre de dar a condição de que cada um pudesse manter a sua cultura e manter as suas características sem ser discriminado por isso, né? E essa é a grande sacada, faz com que então surja uma ideia de humanidade, de um homem universal, não mais agora de um homem, de uma raça distinta das outras. E os valores da era grega clássica vão ser invertidos, vão ser substituídos por valores transmitidos que vão surgir nessas escolas helênicas, escolas ditas helênicas, chamadas helênicas, como o epicurismo, como o estoicismo, como o cinismo e como o ceticismo. É a parte mais legal da filosofia, na minha opinião, e a parte que dá mais prazer em estudar e conhecer, mas a gente vai focar aqui especificamente na contribuição dos estoicos. Não porque não seja importante os outros, mas porque ela nos apresenta uma concepção que interessa nesse momento para poder pensar esse modelo de liderança, beleza? Então vamos falar do estoicismo. O que é esse estoicismo? Como a gente viu, a cultura helênica, com a difusão entre vários povos e raças, vai deixar de ser meramente grega e helênica e vai se tornar helenística, ou defendida por um helenismo, de que esse mundo inteiro se torna, mundo inteiro conhecido da época, né, se torna helênico, ou pelo menos sofrerá a influência da cultura helênica, das Hélades. As Hélades que eram as cidades-estados gregas. Então sofre influência, e aí por conta dessa mistura, e aí é a característica do helenismo fundamental aqui, por conta dessa mistura com as outras tradições e culturas, inclusive tradições e culturas vindas do Oriente, é que então vai surgir essa mistura e essa junção, e vai surgir então essa cultura helenística. A Alexandria, antigamente até então o centro do mundo, né, pelo menos esse mundo conhecido, era Atenas, ou pelo menos das polis, das Hélades gregas, era Atenas, onde daí surgiram Platão, Aristóteles, Sócrates, os grandes pensadores, as grandes ideias que borbulhavam ali, mas agora o mundo passa a ter um centro diferente, e o centro passa a ser Alexandria, né, a cidade fundada lá no Egito com Alexandre, e vai passar a ser o centro de toda essa cultura helênica, novo epicentro cultural do mundo. As escolas helênicas vão se concentrar especialmente em problemas morais. Claro que vai falar de física, de política, de metafísica, de outras ordens, mas especialmente o problema aqui voltado dessas grandes escolas, o estoicismo, epicurismo, cinismo, pirronismo, serão as questões voltadas para questões morais. E, portanto, eles vão refletir sobre os problemas da vida e vão propor soluções a esses problemas que acabaram nos legando um conhecimento grandioso e excepcional.
Ora, mas o que é esse estoicismo? Então falamos um pouco do contexto do helenismo, falamos que o estoicismo surgiu a partir dessas mudanças culturais do helenismo, e falamos também que esse estoicismo tem aí uma espécie de uma origem dentro desse contexto, mas a palavra estoicismo vem lá de estoar, e a palavra estoar significa o pórtico. E aqui é uma característica interessante, né? Porque o pórtico é o lugar onde os filósofos se encontravam, não mais agora nos centros, nas águas, nas praças públicas, mas agora afastado desses grandes centros, né, nos pórticos, na estrada das cidades. E o estoicismo, especificamente, fundado aí por Zenão de Cítio, que vai para Atenas, mas como ele não tem terreno, ele é um estrangeiro, não tem posses, não tem direito à cidadania em Atenas, ele fica nos pórticos e passa a ensinar, a filosofar, a reunir grupos de pessoas nos pórticos na entrada das cidades. E dali então que surge o nome Estoa, os pensadores da Estoa, os professores da Estoa, os filósofos da Estoa, porque eles ficavam no pórtico, na entrada das cidades, já que eles não tinham o direito de participar ativamente da cidade na polis. Então passa isso. Com as mudanças de Alexandre o Grande, né, perde-se importância discutir na ágora e na polis, dentro da polis. Então qualquer lugar é lugar para discutir, porque o mundo agora, nesse ideal cosmopolita que o Alexandre dá, qualquer lugar é lugar para discutir filosofia, não mais agora na polis, não mais agora dependendo do coletivo e da cidadania participativa ativa naquele contexto. Então graças às mudanças que o Alexandre provocou, é que o estoicismo pôde surgir. O estoicismo, então, basicamente, ele tem aí, quando a gente vai estudar ele pode ser subdividido em 3 momentos, em 3 fases, em 3 períodos, né, que vai identificar alguns autores, algumas contribuições e algumas mudanças no pensamento. Nós temos a antiga Estoa, fundada lá por Zenão, mas que vai ser continuada por Cleanto e Crisipo. E nós temos uma segunda fase desse estoicismo, a famosa Média Estoa, de Panécio e Posidônio. E nós temos uma terceira fase, a Nova Estoa, dos grandes autores do estoicismo, como Sena, Epiteto e Marco Aurélio. Esses 3 aí encabeçam o movimento da Nova Estoa, e que algumas das contribuições desses pensadores serão mencionadas aqui agora, nesse momento, beleza? Então, na origem do Estoa, nessa primeira fase, nós vamos ter lá o Zenão, que não era um ateniense propriamente dito, portanto não podia ter imóvel em Atenas, faltou a palavrinha ali. Por isso funda então essa escola, esse grupo começa a discutir, a filosofar e a transmitir seus conhecimentos nos pórticos, na porta, no portão das cidades, e fazer com que os seus pensadores se reunissem ali. Portanto começa a ganhar fama graças a essas mudanças, como eu falei para vocês. E da filosofia estoica, o que é que nós podemos tirar de ideia e o que é que isso pode nos oferecer de reflexão para pensarmos o tema da liderança? Então aqui a gente começa a entrar propriamente dito no tema da filosofia estoica, e para vocês entenderem como é que essa concepção teórica, essa concepção filosófica nos ajuda a pensar isso que eu quero mostrar para vocês nessa fase final do nosso programa de liderança. Então, todas as formas do mundo para essa concepção estoica derivam de uma única semente, ou como eles vão chamar, de um logos. A palavra logos tem várias traduções, mas ela pode ser considerada, traduzida como razão, como estudo, né? Daí biologia, o logos da biologia é o estudo da vida, a reflexão racional sobre a vida. Então logos tem a ideia de razão, de racionalidade, de intelecto, de inteligência, e há várias, portanto, sugestões de traduções, mas a gente vai ficar com essa ideia de uma racionalidade, de uma razão com R maiúsculo, que eles vão chamar então essa razão, essa racionalidade cósmica de Deus. Deus, de um modo, dá forma às coisas, e de outro lado move-as e as dispõe organizadamente e racionalmente. Então e aqui a primeira ideia filosófica que eu quero que vocês gravem a ideia: todas as formas no mundo derivam desse logos. Tudo que tem aqui tem uma origem, essa origem do cosmos, essa origem das coisas, inclusive a tua origem, tem uma única semente, tem um germe, tem uma origem. E essa origem é esse logos, essa razão com R maiúsculo, que vai ser identificada como uma espécie de um Deus. Não estamos falando aqui de um Deus cristão, criador de todas as coisas, mas estamos falando que todas as coisas se originam de um logos, de uma razão cósmica. E portanto que tudo que tem no mundo, desde seres inanimados, papel, eu ia falar papel, mas
pedra, né, a água, seres inanimados, como até os seres vivos e todas as espécies, todos eles, tudo que existe se origina desse cosmos, dessa raça, desse logos, dessa racionalidade cósmica. Por isso que é uma concepção panteísta. Tudo é Deus, tudo é parte de Deus. Esse Deus, ou essa razão, esse logos, é um todo ordenado e todas as partes desse todo têm origem nessa semente, nessa perspectiva racional. Isso é muito importante, isso é fundamental. Eu não estou dizendo que vocês têm que crer nisso, é apenas um referencial teórico e que nos leva a pensar. Imagina um modelo de liderança e que identifica nesse cosmos e nas partes desse cosmos, nas partes desse todo, uma certa ordem racional. As coisas não são aleatórias, não são caóticas, mas há um todo organizado. E aí a tarefa do líder seria colocar cada pessoa, cada liderado, dentro da sua parte específica, porque se a parte não está correspondida com esse todo, ou está num eixo contrário, vai dar merda com o todo, vai ferrar com o todo. E por isso que, para não ferrar com o todo, o líder seria aquele que deveria entender essa organização cósmica e colocar os seus liderados em cada parte específica para ele cumprir a sua função, ok? Ora, mas dentro dessa filosofia histórica nós vamos ter ainda outras ideias que derivam dessa origem primária, dessa ideia de logos. É a ideia, por exemplo, de que todos os seres vivos são dotados de um princípio de conservação. E com efeito, todo ser vivo deve viver segundo a sua natureza. E essa sua natureza, esse instinto, leva o homem a evitar aquilo que o prejudica e a buscar aquilo que lhe beneficia. E uma vez que um homem é um ser racional, então nós temos algo especial, nós somos parte desse todo, desse logos, dessa realidade cósmica racional, portanto, e se é racional, ela é infalível, porque é dominado pela lógica, não tem como ter erro. Então, ou seja, se você está aqui hoje me ouvindo nesse momento, não tem erro, cara, é porque assim o cosmos quis que fosse. Então, se nos colocaram frente a frente, é porque há uma racionalidade cósmica que coadunou todas as coisas, todos os seres e toda a natureza para que assim estivéssemos nesse encontro, ok? E uma vez que nós somos seres racionais, devemos buscar as coisas que favorecem essa racionalidade cósmica. Veja, estou apresentando algumas ideias dessa filosofia histórica e aí já vamos tirar algumas conclusões para isso, beleza? E o objetivo fundamental de nós, seres racionais, né, seria então alcançar uma vida feliz. Como queria Aristóteles, há algumas distinções aqui. Essa felicidade é alcançada quando nós vivemos segundo a nossa natureza, evitando as paixões, já que nossa natureza é uma natureza racional, então evitando as paixões que são considerados vícios e os erros do logos. A paixão contrapondo-se à razão, então como as paixões como aquilo que nos levaria para um lado distinto do logos, para um lado oposto ao logos. Então nosso objetivo é alcançar a felicidade, então devemos evitar as paixões. E para Zenão, esse fundador do estoicismo, as paixões devem ser destruídas, aniquiladas, extirpadas, porque o objetivo então disso é alcançar aquilo que ele chama de uma apatia. Muito semelhante àquilo que os epicuristas vão chamar de uma ataraxia, de uma imperturbabilidade da alma, mas com um fundamento um pouco diferente, de uma apatia de não deixar com que as paixões dominem e acabem nublando nossa capacidade racional e transformando-nos em seres que não caminham de acordo com essa racionalidade cósmica, ok? Mas veja, isso vai adiante. Para exemplificar um pouco isso, a famosa metáfora do cão acorrentado à carroça é muito ilustrativo e elucidativo e nos leva a pensar um pouquinho isso. O Zenão de Cítio falava assim, Zenão de Cítio, Crispo e Sêneca, né, se posicionava acerca da condição da humanidade, dizendo que nós somos cães amarrados a uma carroça, e esse cão, que seria nessa metáfora a humanidade, e a carroça seriam as coisas que são inevitáveis e imutáveis, porque estão sendo organizadas de acordo com uma racionalidade e, portanto, como já falei, se é lógica, se é dependente do logos, de uma racionalidade, elas são perfeitas, não tem como ser infalíveis, são infalíveis, portanto,
Então, todas as coisas estão sendo organizadas por conta dessa racionalidade. Então, o que é que cabe a nós diante disso? Não muita coisa a não ser fazer como o cachorro acorrentado a essa carroça. Apenas aceitar e apenas não se esforçar, não se deixar levar pelas paixões e por uma vontade fraca de querer nos levar para outro lado que não seja aquele que a carroça está nos levando. Isso parece um tanto quanto estranho, mas já vamos entender um pouquinho como é que isso chega a uma conclusão. Então o cão tem uma correia grande, o suficiente para se movimentar em um certo grau de liberdade, e diante do movimento da carroça tem duas escolhas fundamentais. Primeiro, lutar contra o movimento e consequentemente se machucar, se sufocar, ser estrangulado. Então veja, a carroça está levando o cão, ok? Ele tem essa opção, ele tem essa liberdade de querer fazer frente a isso. No fundo, que os históricos estão dizendo é que as nossas paixões querem ir contra essa ideia racional, contra esse logos e essa concepção divina e esse todo ordenado racional e essa natureza. Então a paixão quer nos levar. Só que qual é a conclusão que se chega? Quanto mais a gente tenta resistir a essa carroça, a esse logos, a essa racionalidade cósmica, nós vamos nos machucar, nos sufocar, nos estrangular. Mas tem uma segunda possibilidade de ação aqui. E essa segunda possibilidade é de acompanhar o movimento da carroça e manter a sua integridade física. Então ele vai se machucar menos e ele vai perceber que quanto mais ele se adapta a esse movimento cósmico, a esse movimento do todo, quanto mais ele segue essa ideia de Deus, que é um logos, um Deus logos, mais feliz ele vai ser, porque menos sofrimento e dor ele terá. Então quanto mais ele cede à lógica, ao logos, à razão, à inteligência, e menos ele cede às paixões, às emoções, a essa vontade maculada, mais feliz ele será. Se assumirmos que podemos evitar esse movimento, que ele durará para sempre, iremos passar por um sofrimento severo. Mas se tomarmos consciência dessa situação, de que há coisas que não dá para mudar, porque o cosmos organizou e determinou que é assim que tem que ser, então nós podemos ficar mais preparados e mais confortáveis e, portanto, sofrer muito menos, ok? O que vai aprofundar um pouco essa ideia e essa metáfora é o nosso grande imperador Marco Aurélio, né? Imperador romano, defensor e estudioso e criador de várias teorias dentro do estoicismo, né? O Marco Aurélio deixou várias reflexões que fez durante a vida lá no seu diário e depois foi publicado póstumamente com o título de Meditações, Meditationes, né? E se você está e uma dessas meditações é emblemática e nos ajuda a entender isso que eu estou tentando mostrar para vocês dentro dessa perspectiva do estoicismo. Ele diz lá: se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando. Olha a ideia, olha a mudança de perspectiva, mas o seu próprio julgamento sobre elas. Não são elas que perturbam a nossa alma, mas são os julgamentos que eu faço sobre ela. E olha a grande sacada, e está em seu poder anular esse julgamento agora. Diante de uma dor, de um sofrimento, de uma perda terrível, de um acidente terrível, de uma tragédia terrível, não são as coisas externas que de fato perturbam você, mas é o julgamento e os juízos de valores que você faz dela. Ao valorá-las como ruins, como más, como sofríveis, você estaria sofrendo uma dor inigualável, uma dor inimaginável. E quanto mais você julga-as dessa forma, mais você sofre. Mas está em seu poder anular esse julgamento agora, nesse momento. Basta que você pare de emitir tais juízos e de fazer tais julgamentos. Basta que você mude a sua perspectiva. Há coisas que não dá para evitar. Há coisas que simplesmente acontecem. E não há o que fazer. Ou melhor, talvez a única coisa que cabe fazer é aceita, o famoso aceita que dói menos, né? Ou aceita
e se adapta a essa realidade como cãozinho na correia, que então começa a caminhar no ritmo desse cosmos, desse Deus Logos, e portanto encontra um ritmo confortável, onde no qual ele até consegue perceber uma certa beleza, mesmo em meio à tragédia, uma certa leveza, mesmo em meio ao sofrimento, e uma certa alegria, mesmo em meio a uma aparente falta de liberdade, porque tudo depende literalmente de ti e do julgamento que você faz dessas coisas, ok? Me recordo, e essa influência oriental, né? Kung Fu Panda, né? Não existem notícias boas ou notícias ruins, existem apenas notícias. É o modo como você vai fazer o seu julgamento sobre elas que vai determinar se elas de fato serão boas ou não. Tudo bem que daí na cena clássica do mestre Oogway falando isso para o mestre Shifu, você tem lá como característica central: não existem notícias boas ou ruins, existem apenas notícias. Toda a sabedoria do mestre Oogway. Daí o Shifu fala: mas o Tai Lung fugiu da prisão dele, e essa é uma notícia ruim. Quando você pensa, pô, então ele acabou de se contradizer, daí ele fala assim, daí ele dá uma outra argumento: se você aceitar que o dragão guerreiro não poderá salvar. Olha novamente, então ele brinca com as palavras, leva-nos a pensar que está se contradizendo com aquilo que ele acabou de dizer, mas leva-nos a refletir sobre se você emitir um juízo ou fazer um julgamento de que as coisas não estão organizadas, né, de acordo com uma inteligência infalível do cosmos, de uma racionalidade infalível, de um Deus infalível. Sabedorias de estoicos. Outro autor dentro do estoicismo, né? Veja, Marco Aurélio era um grande imperador, nascido de uma perspectiva de nobreza, que nasceu para governar. Epiteto, ou Epíteto, né, como alguns vão pronunciar, o Epiteto, ele já vem de uma origem extremamente divergente dessa. Ele viveu parte de sua vida como escravo, e de maneira muito semelhante ao Marco Aurélio, disse que o que perturba a mente dos homens não são os eventos externos a eles, mas os julgamentos que fazemos sobre esses eventos. Olha a sabedoria desses caras em mudar a perspectiva. Aí é a frase que vai ser eternizada, né? É a frase: não busques que os acontecimentos aconteçam como queres. Não tenta fazer com que o mundo se curve ao seu querer e seja como você quer. Isso é uma luta inútil. E é um gasto de energia e de produção de sofrimento inimaginável, que você não vai querer isso para a tua vida. Mas sim de querer que aconteça como aconteça. E tua vida, então, terá um curso sereno. Quando você cede ao seu querer, quando você cede às suas vontades, às suas paixões, quando você cede a essa desordem, a esse caos das paixões, então você estaria sofrendo dores inimagináveis. Mas quando então você aceita, literalmente, que há no curso da nossa vida algo que seja uma inteligência, uma racionalidade, um Deus, que tudo conduz para o bem, e que você entende que esses momentos fazem parte desse todo, mas sabendo que isso tudo convergerá para um momento de felicidade futura, então isso e quando você faz um juízo de valor nesse sentido, então a sua vida será serena, pacífica, plena, feliz. Por isso que essa ideia de um Deus Logos do estoicismo, né, que vê na natureza, que vê no mundo, no cosmos, sempre uma perspectiva divina, essa é uma característica panteísta, né? Ele vai dizer então que existe um Logos que tudo conduz no cosmos, e esse Logos foi chamado de Deus pelos estoicos. É essa noção de um Deus Logos, de um Deus cósmico que dá forma às coisas, e que não apenas dá forma às coisas, mas as move racionalmente. Tudo conduz de maneira racional. E a presença desse Deus Logos no cosmos implica que tudo seja por ele conduzido de modo infalível. O Logos não permite erros. Tudo é conduzido por esse Deus Logos da melhor forma possível. Há uma ordem racional no cosmos que tudo conduz
para o bem. Quanto mais você tenta fugir dessa ordem, mais dor e sofrimento acontecerá. Quanto mais você aceita essa ordem e se adapta a essa ordem, mais fácil é de você entender a possibilidade de uma vida feliz nesse mundo. E é daqui que então vem alguns problemas que a gente vai ter que lidar. Talvez alguns falem assim, professor, então tá, eu quero ser feliz, basta que eu me adapte a essa concepção cósmica desse Deus e aquilo que propõe esse Deus Logos. Basta que eu aceite que eu seja parte desse todo ordenado, dessa inteligência cósmica e cumpra a minha função de maneira perfeita. Ok, mas onde é que está a minha liberdade nisso? Eu não posso querer não fazer parte desse todo? Eu não posso querer ir contra isso? E a minha liberdade? Bom, a ideia dessa questão foi levantada pelos estoicos e foi respondida pelos estoicos, né? Onde é que fica a liberdade diante desse panteísmo cósmico que tudo governa? Essa ideia de um destino que tudo governa e que nos leva então a querer o quê? A querer apenas aquilo que eles propuseram para nós? Será que seria isso? Pois é, a verdadeira liberdade do sábio, consiste em conformar a própria vontade a essa vontade do destino. Consiste em querer com o destino aquilo que o destino quer. Olha que louco. Senhor, não sou livre então. Não, você é livre para querer aquilo que o destino propôs a você. Ah, mas e se eu escolher o contrário? Tá bom, você vai escolher o sofrimento. Mas eu sou um sujeito livre. Tá bom, mas lembre-se, você a tua origem é fruto, né? Você é fruto dessa origem divina, você é fruto dessa semente divina, você é fruto desse Logos, esse Deus Logos, você é fruto dele, você é parte dele, você é um com ele. Por que cargas d'água você vai querer ser aquilo que você não é? Então, a plena liberdade consiste exatamente em querer assumir a sua própria natureza, a sua própria condição, a sua própria parcela, é fazer parte, entender que você é uma parte importante, é uma parte única desse cosmos e que não há outra coisa a não ser querida, senão exatamente isso mesmo. Isso seria liberdade, enquanto a aceitação racional do destino, que é um destino racional, que é um destino de um Logos que tudo governa para o bem. Querer outra coisa que não isso é querer não ser você mesmo, é querer não ser feliz, é querer não ser a sua própria natureza, aquilo que sua própria natureza o predispôs para isso. Por isso que o destino é o Logos. Por isso que querer os quereres do destino é querer os quereres do Logos. Por isso que a ideia de uma liberdade é pôr a sua vida em total sintonia com o Logos. Só que o Logos, que é uma ideia de razão com R maiúsculo, e da qual nós, como seres racionais, fazemos parte disso, então é preciso deixar que a minha razão me domine, a minha razão me conduza a essa possibilidade de liberdade. E é por isso que, diante de eventos catastróficos, de tragédias, de desgraças, de coisas que provocariam sofrimento em nós, basta que eu, por meio da minha razão, organize os meus julgamentos sobre aquilo e adapte-os ao querer do destino. Muito louco. Por isso que um filme que ilustra muito bem isso, e essa concepção estoica, e eu acho uma ilustração brilhante, né? É o filme Avatar, que eu pedi para vocês assistirem na aula anterior, e que é uma forma de fazer uma caricatura muito vívida disso que os estoicos estão querendo mostrar para nós. O filme ele é uma super produção, uma mega produção, é um filmaço literalmente, uma produção hollywoodiana, né? Uma ficção científica lá do ano 2009, primeira vez que fui assistir um filme em 3D, tecnologia do IMAX Theater, né? Um tesão de filme, acho que uma experiência estética, cinematográfica que eu nunca vou esquecer, né? E é um filme que retrata a vida num planeta chamado Pandora, e que é habitado por uma espécie de humanoides, um grupo de humanoides lá, que chamam a tribo dos Na'vi, e esses humanoides medem lá mais de 3 metros de altura, quase 3 metros de altura, com cauda, ossos naturalmente reforçados com fibra de carbono e pele bioluminescente, que dá essa cor azulada que vocês veem. E os habitantes de Pandora vivem em plena harmonia com a natureza, venerando-a como uma deusa da vida chamada Eywa. E essa é a melhor expressão de uma concepção estoica.
A Eywa, como divindade, ela é uma árvore. Uma árvore que está conectado a tudo que está vivo em Pandora, a todos os seres em Pandora. Nenhum animal morre sem que a Eywa permita. Nenhum ser vivo é descartado sem que a Eywa, né, permita. Então tudo está plenamente conectado. Tem algumas cenas que são emblemáticas da bióloga que está fazendo uma série de experimentos ali. Ela pega uma plantinha e ela fala assim: essa plantinha tem tantas terminações nervosas e parece que tem uma espécie de neurônio que se conecta com todo o planeta Pandora. Ela fala assim: é como se você acessar aquela pequena plantinha, você estaria acessando todo o banco de dados do planeta inteiro. Então essa é uma representação, uma ilustração brilhante desse Deus Logos, que tudo está conectado e que tudo conecta. E aqui vem uma ideia então: os estoicos exaltam a natureza, considerado como uma grande ordem, o homem não pode se separar da divindade, e essa ideia se traduz no filme, pois os navios não devem se separar da natureza em que vivem, e o filme demonstra também que os seus corpos físicos estão plenamente conectados com a natureza que veneram. E eles se tornam, ou melhor, não se tornam um com a natureza, mas eles são um com a natureza. E para os navios tudo que importa é essa natureza. Veja que eles não estão chamando de Deus, né? É uma espécie, é que nós ocidentais precisamos traduzir isso em termos compreensíveis para nós, mas é uma natureza com N maiúsculo, ou é um logos com L maiúsculo, uma ideia de uma razão, ou como nós chamaríamos aqui para entender, para ir palpando, né, tipo tateando, para tornar palpável esse conceito, a gente chama de Deus. Mas não é um Deus cristão, é um Deus panteísta, é um Deus que está em tudo na natureza, desde a formiguinha até o maior do mamífero, né, tudo reflete Deus, tudo é Deus, tudo é um com esse Deus, com essa natureza, com esse cosmos. E por isso que para os navios tudo que importa é a natureza, a sua preservação e o seu contato constante com essa. Tanto é que quando eles vão montar um animal, eles não vão dominar e adestrar o animal. Eles pegam o seu rabo de cavalo aqui, né, seu cabelo, sua cabeleira, e eles se conectam no outro. Então, quando o Jake, que faz essa experiência e se conecta com o animal, ele sente a respiração, ele sente a força, ele sente que ele pode lutar, ele se torna um com aquele animal, ele vira um. Então não é um processo de adestramento como nós ocidentais sempre fazemos, de subjugar o animal à nossa vontade, mas é de ser um com o animal. Cara, isso é brilhante, isso é fantástico, né? E a natureza é esse Deus Logos que tudo governa, do qual os homens são partes. E aqui vem a nossa principal lição sobre aquilo que eu quero transmitir para vocês sobre o tema da liderança. Professor, você falou de estoicismo, de natureza, de Deus Logos, de destino, de liberdade, de adaptar-se. E agora o que tem a ver com liderança isso? E aqui vem algumas reflexões que eu acho que são fundamentais para a gente poder pensar, ou melhor, repensar a função do líder na nossa sociedade. Não dá para liderarmos numa perspectiva de que eu queira subjugar os meus liderados à minha vontade. O meu modelo de liderança não pode ou não deveria de ser um modelo como ocidentalmente a gente transferiu, uma ideia de que eu sou o Senhor e vocês devem cumprir com a minha vontade. Ao contrário, nós devemos entender que cada um faz parte de um todo e que o líder e os seus liderados fazem parte de um todo maior. Não estou falando de uma empresa especificamente, mas é que essa empresa faz parte de ela cumpre uma função, ela é parte desse tudo maior. Ou melhor, a empresa deveria de se posicionar no mundo dessa forma. E ela entender, e essa empresa entender que ela não está ali unicamente para subjugar os outros visando lucro, mas que está ali para cumprir uma função muito maior e primordial que transcende a própria existência de uma estrutura física e de uma estrutura contratual com seus relacionados, com seus grupos de stakeholders, shareholders, com seu grupo de interessados na atividade da empresa. Mas ao contrário, ela deveria de ser compreendida como uma parte desse todo ordenado e deveria de nascer de fruto de uma capacidade racional de integrar a esse todo. E veja, se uma empresa
depreda o patrimônio público, depreda o meio ambiente, faz um tipo de produção, seja lá industrial, de processos que em tese viole as regras e o bom andamento e a boa harmonia com essa natureza, ela deveria então pagar um preço. E o preço seria a autodestruição, a dor e o sofrimento. E agora, ao passo que se essa empresa consegue, esse grupo, esse estado, esse grupo de pessoas na figura desse líder, consegue se adaptar a essa concepção maior e entender que há um todo ordenado, né, que tudo conduz para o bem, então assim nós teríamos um modelo sustentável, um modelo saudável, um modelo onde as pessoas de fato poderiam ser felizes. E afinal, devemos aceitar o destino e as coisas como são? Ou devemos lutar para conquistar nosso lugar, nosso espaço? Quais lições devemos aprender com os estoicos diante desse dilema? Quais lições você, como futuro líder, ou como já atual líder, deve tirar de uma concepção estoica como essa? Eu deixo para vocês pensarem, refletirem a partir dessas referências, desses conceitos, para que a gente possa dar continuidade no nosso próximo encontro aí. Só quero fechar com essa ideia, dizendo o seguinte: há 2 materiais que eu acho que são fundamentais para a leitura de vocês e aprofundamento. Depois eu passo para vocês os trechos e os capítulos específicos, mas são 2 dos livros que eu publiquei aí. No livro de Introdução à Filosofia Antiga, nós temos um capítulo só para falar do epicurismo, ou melhor, do estoicismo, fala do epicurismo, fala dos cínicos, fala dos cínicos, do epicurismo e dos estoicos, dessas 3 grandes escolas helênicas. E há um capítulo para falar um pouco dessas temáticas do estoicismo e aprofundar a leitura. E no livro Fundamentos da Ética, também eu e o professor Ivan Luiz Monteiro dedicamos lá alguns capítulos, algumas páginas lá, para falar de uma ética dentro do estoicismo e o que nós podemos tirar dessas concepções de valores morais, éticos e de reflexões sobre isso. Então vou passar para vocês depois o capítulo especificamente sobre isso, mas fica a indicação para que vocês possam aprofundar um pouco a leitura nessa temática. Valeu, abraços e até o próximo encontro.